coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez a esta atividade da Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil, nesta terça-feira. Agradecemos aí a presença de todos que estão aí participando, assistindo às nossas atividades através da internet, através da sua televisão, dos seus meios de comunicação. Para nós é uma honra muito grande poder contar com a participação de vocês, através de estarem assistindo às nossas atividades. Quando nós falamos em agradecer, muitas vezes a gente fica numa situação até meio esquisita, né? Porque, vou agradecer a pessoa que está nos assistindo. Sim, é isso que nós aprendemos dentro da Seitianoye. A gratidão, ela faz com que a gente exteriorize o nosso sentimento para as pessoas que estão, obviamente, compartilhando o seu tempo, compartilhando os seus momentos, reservando uma parte do seu tempo para poder aí assistir às atividades da Seitianoye, em especial esta atividade da Associação da Prosperidade. E, obviamente, a nossa gratidão também é em função de sabermos que as pessoas que estão dispostas, a dedicar um tempo para poder aprender um pouquinho sobre o ensinamento da Seitianoye ou estudar junto conosco este ensinamento da Seitianoye, são pessoas que estão realmente em busca de mudanças em sua vida, em busca de desenvolvimento em sua vida, estão buscando se aprimorar, melhorar. Isso para nós é muito honroso, é muito especial para nós. Então nós
todos, né, os preletores da Seichonoye, nos empenhamos cada vez mais em podermos estudar, em podermos trocar com vocês essas informações sobre o ensinamento da Seichonoye. Então, o meu muito obrigado mais uma vez por vocês estarem junto conosco neste momento. E hoje nós vamos falar de um tema bastante especial. Obviamente que o tema vai estar relacionado à manifestação de prosperidade, manifestação de riqueza, manifestação da provisão infinita em nosso empreendimento, em nossa vida profissional, em nossa carreira, em nossa vida como um todo. Mas é um ponto específico que nós queremos tratar hoje, né? Queremos desenvolver hoje junto com vocês, sobre a importância dos relacionamentos, né? A importância da harmonia nos nossos relacionamentos, para que nós possamos, então, manifestar o sucesso de todos os nossos empreendimentos. E para isso, nós vamos utilizar este livro, 365 itens para alcançar um ideal, volume 2. O capítulo é o capítulo 7, é o primeiro capítulo deste livro, do volume 2. E este livro você encontra na livraria virtual da Seichonoye. É só você acessar o site da Seichonoye, www.sni.org.br, e buscar ali como livraria virtual, que você vai ter acesso a todas as literaturas, publicações da Seichonoye, inclusive este livro, que é o livro-texto desta atividade. Caso você não queira adquirir de forma virtual, também você pode adquirir através da regional que estiver mais próxima de você, ou da sua associação local, que são associações locais que também possuem as literaturas, os livros da Seichonoye. Também vamos usar este outro livro, que é o livro sobre revelações divinas, que também é muito importante para que o empresário, o empreendedor, a pessoa que queira desenvolver a sua carreira profissional, tenha em mãos este livro, que são as revelações em que o Sagrado Mestre, recebeu, né, e transcreveu. São revelações que nos ensinam várias coisas, né, nos faz várias reflexões de momentos da nossa vida, e que muitas vezes nos dá também, né, ou nos proporciona respostas daquilo que nós estamos normalmente buscando. Enfim, sobre esta questão de relacionamentos, a importância da harmonia nos relacionamentos, é óbvio que todos nós temos conhecimento que nós vivemos em sociedade. Isso implica em dizer que nós vivemos com outras pessoas. Não existe como você viver num mundo como este de forma isolada. Né? De qualquer jeito ou em qualquer circunstância, sempre você vai precisar estar se relacionando. E este relacionamento, por vivermos em sociedade, ele muitas vezes nos causa desarmonia. Isso em função do quê? Nós, como filho de Deus que somos, que é o que a Seichonoye nos ensina, nós somos originários da mesma fonte, ou seja, a mesma vida que vivifica a mim, vivifica a todos os outros seres existentes. Então, nós somos da origem da mesma fonte divina, só por isso somos filhos de Deus. Porém, estamos aqui neste mundo material manifestado de forma diferente, ou em formas diferentes de expressão da vida, com missões diferentes, com personalidade diferente, né, com atribuições diferentes. E essas nossas diversidades, vamos dizer assim, da manifestação na forma, muitas vezes pode causar atritos, né, no relacionamento com a sociedade, né, ou com as pessoas, né, ou com os seres vivos de uma forma geral. E essas desarmonias criam desequilíbrio na lei de manifestação, né, da provisão infinita. Por quê? Porque a harmonia que envolve todo este universo faz com que as coisas comecem a se manifestar ou se manifestem de forma natural
como foi a criação perfeita, né, criado por Deus. Porém, quando nós entramos em desarmonia, nós desequilibramos, entre aspas, né, essa manifestação natural. E os acontecimentos na nossa vida podem transcorrer de forma infeliz, em função de aspectos de desarmonia. Por isso que nós vamos falar sobre a importância, né, da harmonia nos relacionamentos em que nós temos, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, que ocasionam, ou pode ser fatores que ocasionam, né, o sucesso ou o insucesso daquilo que eu estou desenvolvendo na minha área profissional. E aí, obviamente, o mestre ele começa nos dizendo aqui, neste livro, sobre quando nós nos sentirmos, né, ou quando nós sentirmos que as outras pessoas, né, tentam nos prejudicar ou estão contra nós. De que forma nós devemos agir? Quando nós estamos na área profissional, quando nós estamos no ambiente profissional, seja como empresário, seja como negociante, seja mesmo como um profissional dentro de uma empresa, muitas vezes nós temos a ideia que o nosso parceiro de negócio, o nosso concorrente, entre aspas, né, os nossos colaboradores ou colegas, né, de trabalho, podem querer nos prejudicar, né? Nós podemos ter esta ideia. E às vezes também nos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos sociais, nós também podemos deparar com esta situação, achando que o outro está querendo me prejudicar, o outro está querendo tirar, puxar o meu tapete, está querendo passar por cima de mim, etc. e tal. E é nesse sentido em que o mestre fala sobre esta questão. Por quê? Quando nós temos essa ideia, nós entramos em atrito mental com as outras pessoas e até às vezes em atritos físicos, verbais com as outras pessoas. E isso causa um dissabor, né, dentro do ambiente profissional, dentro da própria família, dentro da própria comunidade de amigos e etc. e tal. Por que normalmente isso acontece? Como falei anteriormente, somos diferentes, manifestados na forma. Temos opiniões diferentes, temos personalidades diferentes, temos medos diferentes, temos angústias diferentes, temos situações diferentes. A nossa vida, na expressão física, ela é diferente. Por mais que nós sejamos um perante a vida, né, um perante a existência da criação perfeita de Deus, na sua manifestação, temos aí algo diferente a ser expressado. E os atritos normalmente acontecem, né, em função de nós querermos que o outro seja igual a nós, que o outro faça aquilo que nós acreditamos que está certo, que o outro realize da forma que eu acredito que é. Óbvio que existem pontos, né, nesse aspecto que é importante você sugerir, é importante você direcionar, né, atividades, direcionar segmentos, direcionar até atitudes das pessoas do formato correto. Mas a decisão de realizar ou não sempre é da pessoa. Nós temos, né, algo inato a nós, que é a nossa liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. E nós podemos ou não concordar, né, com as opiniões, com os direcionamentos, né, com o encaminhamento das coisas. E isso não quer dizer que eu não concordando, eu estou entrando em atrito. Não, né? Então, veja, o que eu preciso compreender nesta questão da harmonização? Quando eu achar que alguém está tentando me prejudicar, eu preciso fazer uma reflexão interior para verificar o que é que realmente está me incomodando. A Seichonoye sempre nos ensina, né, em toda a literatura da Seichonoye, ou em várias literaturas da Seichonoye, se você estudar, se você ler ela, você vai observar
que o Sagrado Mestre ele nos coloca que tudo sai de nós e retorna a nós. Então, quando eu encontro essa deficiência no próximo, né, ou esta maldade, entre aspas, no próximo, significa que este algo que está incomodando, né, na pessoa está dentro de mim. Por isso que eu preciso fazer essa reflexão. E esta reflexão que eu faço interiormente faz com que eu descubra aquilo que eu preciso mudar em mim mesmo. Aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso aprimorar dentro dos meus sentimentos, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha atitude mental. E quando eu faço isso, obviamente que a outra pessoa, ela passa a agir de forma diferente. Não que você transforma o outro, não é isso. É que você começa a enxergar de forma diferente a manifestação do próximo. Por que ele nos diz isso? E aí na tela de vocês, não é ainda na tela de vocês. Aí o que ele nos diz aqui? Assim, ó, quando alguém nos trata com maldade, o meio para harmonizar nossos relacionamentos com ele consiste em não odiá-lo, nem incriminá-lo, nem criticá-lo, mas em abandonar o nosso ressentimento. Então veja, quando nós sentimos isso, ou mesmo quando nós defrontamos com essa situação de alguém nos agredir, de alguém nos maldizer, de alguém criar situações que envolvem, né, a nossa pessoa, o nosso nome, a nossa empresa, etc. e tal, que normalmente ou que nem sempre é uma verdade absoluta, nós não podemos ou não devemos criticar, nós não devemos ter rancor, nós não devemos incriminar as pessoas, né? Nós devemos abandonar esse tipo de sentimento. Por que ele fala isso? Porque se nós ficarmos presos nessa situação, nós não conseguimos avançar. E este avançar, ele implica em nós abandonarmos esse tipo de ressentimento. Abandonar é diferente de esquecer. O mestre também nos fala que quando você esquece de alguma coisa, não significa que isso se apagou. Quando você esquece, isso fica incrustado na sua mente subconsciente e ele fica sempre como potencialidade para a exteriorização. E isso vai criando uma pressão no seu subconsciente para a exteriorização. Quando ele fala em abandonar, significa que você sabe do acontecimento, você sabe daquilo que está acontecendo, mas você deixou de lado. Aquilo não está te incomodando. Num dado momento, como você só abandonou, você vai e resolve aquela situação sem interromper, né, o seu desenvolvimento ou sem atrapalhar a sua própria evolução. Então é diferente você abandonar e esquecer. Às vezes as pessoas falam, eu já esqueci aquilo que fulano me fez naquela época, daquele jeito, babá. Consegue detalhar tudo aquilo que aconteceu. Significa que ele não esqueceu. Isso está dentro ainda do subconsciente dele. E isso é óbvio, né? Em dado momento da existência, vem uma situação semelhante para que aquilo se exteriorize, né? Então é importante nós termos esse discernimento da diferença de esquecer e de abandonar. Você esquece ou acha que esquece, mas isso está dentro do seu subconsciente. Quando você abandona, ele simplesmente não foi esquecido, ele está ali, aquela situação ainda está ali, e óbvio que num dado momento você vai resolver aquela situação. E aí ele vai continuando, né, sobre esta questão em que nós precisamos ter essa serenidade. E ele nos ensina neste livro que para ter essa serenidade, na Seichonoye, nós devemos praticar de forma constante, ou seja, todos os dias, sem falta, a meditação Shinsokan. Por quê? A prática da meditação Shinsokan faz com que nós contemplamos o mundo da realidade absoluta.
um mundo que não existe essa desarmonia, um mundo que não existe esse eu, ou melhor, este outro, perdão, que me prejudica. Então, quanto mais eu vou me interiorizando, ou quanto mais eu vou me envolvendo, quanto mais eu vou me entrando em imersão na meditação Shinsokan, menos isso vai acontecendo comigo, né? Ou essas questões deixam de acontecer na minha vida, ou eu consigo lidar com essas questões de forma diferente, né? Sem me encolerizar, sem me magoar, sem ficar criticando, sem ficar com medo, etc. E tal. Então, a meditação Shinsokan é a prática na Seichonoye que faz com que nós tenhamos essa serenidade mental, ou alcance essa serenidade mental, para poder resolver essas questões que nós encontramos, né? De que forma, sempre olhando para dentro de nós, que aquele pontinho que o outro está fazendo está me incomodando, isso está dentro de mim, né? Lembre-se que nós estamos falando sobre a harmonização de relacionamentos. E aí ele vai continuar, e aí eu queria colocar na tela de vocês para que vocês olhem isso. Embora sejamos filhos de Deus, se não mentalizarmos e reconhecermos isso, é o mesmo que renunciar, o direito de ser filho de Deus. Então o mestre nos fala que, por mais que nós tenhamos conhecimento desta verdade, de que o homem é filho de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, possui em seu interior tudo em potencialidade de manifestação, se nós não reconhecermos isso, se nós não tivermos a convicção de que isto é uma verdade absoluta para nós, né, nós acabamos não manifestando estas questões na nossa vivência. E ele nos ensina que, se nós não trabalharmos isso de forma mental, né, de forma da meditação, de praticar a meditação Shinsokan, que é a contemplação, né, de ter o conhecimento sobre isso através das leituras, de viver essa questão do Filho de Deus na forma, é o mesmo que renunciar a esta questão de ser Filho de Deus. Então, saber só de forma intelectual não produz resultado. Nós precisamos saber, sim, mas nós precisamos transformar esse saber, que é o conhecimento, em convicção, e esta convicção nós precisamos fazer com que ela passe para a prática, ou seja, para a vivência do dia a dia. Aí sim nós estamos vivenciando a nossa natureza divina. Significa que os problemas vão deixar de existir? Bom, na Seichonoye a gente fala que não, são desafios do cotidiano em que faz com que nós vamos cada vez mais subindo degraus na nossa vida, quando você supera esses desafios. Porém, quando você tem essa convicção de ser filho de Deus e não renuncia a isso através de não estar reconhecendo essa sua potencialidade infinita, né, você não consegue avançar, você fica preso naquele desafio. E já quando você tem isso, você consegue superar o desafio, você evolui naquela situação, você fica mais amadurecido naquele conceito e aí você vai galgando novos degraus. Isso é simples, gente, não tem segredo, né? A Seichonoye não tem muito segredo. O mestre fala que ele é um ensinamento simples, mas ao mesmo tempo ele é um ensinamento um pouco complexo, né? Por quê? Porque a simplicidade se torna uma complexidade, né? Então nós hoje, no mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo cheio de informações, nós recebemos N informações de vários meios, né, ou de várias formas, e isso faz com que a gente crie uma complexidade naquilo que é mais simples, né? Então, os ensinamentos, de uma forma geral, são simples, mas, em função de toda a nossa intelectualidade do mundo material, nós acabamos criando algumas complexidades nisso. Então, veja, um ponto
fundamental, o reconhecimento da minha natureza divina, o reconhecimento de ser filho de Deus. E, obviamente, que como estamos falando em harmonização de relacionamento, se eu sou filho de Deus perfeito, o outro também é filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e no mundo de Deus não existe a questão da desarmonia, porque não foi criada, né, essa questão de desarmonia no mundo de Deus, obviamente que o outro não está querendo me prejudicar. O outro não está querendo criar mazelas na minha vida. Pelo contrário, eu e o outro somos um. Então, aí quando eu me interiorizar, refletir sobre a minha existência, naturalmente o outro acaba, então, manifestando a sua natureza divina conforme a minha crença e reconhecimento. Continuando aqui, o que o mestre vai nos falando, né? Sobre a questão de libertar o próximo. E aqui nós vamos entrar num ponto que é bastante delicado, mas é um ponto muito fundamental, que é a questão do perdão. Então ele diz assim, se nós pensarmos por um momento, todos nós passamos por situações desagradáveis, né? Como nós falamos, aí por não ter esse reconhecimento da nossa natureza divina. E muitos de nós nos sentimos magoados por essas situações ou nos sentimos presos por acontecimentos que ocorreram na nossa vida. E na maioria dos casos, nós transferimos sempre a responsabilidade dos acontecimentos para o próximo. Fulano causou isso, fulano fez isso, por causa de fulano ou em função de fulano eu estou nesta situação e etc. e tal. Este mundo que nós estamos hoje, o momento, entre aspas, que nós estamos atravessando hoje, existem várias situações na nossa vida que podem estar aí relacionadas a essa transferência de responsabilidade. Então, veja, eu posso estar sem trabalho em função da questão da pandemia. Eu posso estar sem recursos financeiros em função da questão governamental. Eu posso estar em situação de desarmonia por causa ou em função de estar trabalhando em home office. Eu posso estar numa situação X em função disso. Então, veja, eu sempre estou colocando uma justificativa nos acontecimentos da minha vida do lado exterior. E essa justificativa faz com que eu crie essa desarmonia nos meus relacionamentos. E faz com que eu não assuma a responsabilidade de que tudo sai de mim e volta a mim. Quando o mestre nos ensina aqui sobre a questão de perdoar, é para nós libertarmos o próximo. Enquanto nós ficamos aí atribuindo as situações, o resultado da nossa vida ao próximo, nós estamos prendendo o próximo. Então, o que ele nos fala aqui no livro? Há várias maneiras de você ajudar o próximo, várias. Então, você pode ajudar o próximo de forma material, você pode ajudar o próximo de forma mental, física, você pode ajudar o próximo de forma a proporcionar recursos financeiros. Não existe nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, se você tem a condição é melhor você proporcionar isso ao próximo do que ficar segurando essas questões. Então, nós sabemos, e óbvio que muitas pessoas passaram e estão passando por isso, eu mesmo sou uma dessas pessoas, precisamos de ajudas do próximo. Pessoas me ajudaram em muitos momentos da minha vida, inclusive nesses momentos que passamos aí no passado, eu tive auxílio de várias pessoas, como também eu auxiliei várias pessoas dentro das minhas condições. A questão é, você deve auxiliar sim, mas você não pode criar uma dependência no próximo. Então veja, quando você auxilia, você tem que auxiliar no sentido de poder proporcionar a liberdade para ele. Então, vamos supor que eu auxiliei alguém de forma financeira. Então, eu concedi um recurso para aquela pessoa naquele momento que ela estava precisando.
acabou aquele recurso, o que acontece? Se a pessoa não evoluiu, ela vai buscar novas formas de recurso. Eu posso até auxiliar novamente, não há problema, desde que eu comece a orientá-lo, né, ou a orientá-la de que forma fazer. O que eu não posso fazer é criar, né, é uma dependência dessa pessoa em relação à minha pessoa de estar suprindo sempre a sua necessidade financeira. É isso que o mestre está querendo dizer. Ou seja, a sua necessidade de alimentação, a sua necessidade de vestimento, a sua necessidade de moradia. Eu posso dar o auxílio, sim, mas eu preciso proporcionar algo que faz com que ela se liberte dessa situação. Então veja, o que tem a ver isso com o perdão, né? O perdoar significa você não olhar o outro como culpado, não olhar o outro como uma pessoa infeliz, não olhar o outro como sendo algo que está te prejudicando e etc. e tal, nesse aspecto específico, tá? O perdoar é nesse sentido. Veja, o que ele nos fala aqui? Que a verdadeira salvação, ela não está no mundo material, não está na solução das questões, ou melhor, soluções das questões materiais. Claro que as questões materiais são importantes para o mundo em que nós vivemos, mas a salvação verdadeira, ela está do ponto de vista espiritual, ou seja, a salvação verdadeira está na salvação da alma, que é o que o mestre nos fala. Então, na tela de vocês, ele vai colocar aí para vocês relembrar este ponto. A verdadeira salvação, a salvação definitiva é a salvação da alma. O que é essa salvação da alma? Consiste na compreensão da verdade de que tudo existe em meu interior. Então, quando eu auxilio alguém, quando eu perdoo alguém, quando eu direciono alguém, quando eu me harmonizo, né, neste sentido, eu posso sim fazer aquilo, como falei primeiro, né, dar a mão às pessoas, mas eu preciso proporcionar algo a mais. O que é esse algo a mais? Proporcionar para que ele se liberte dessas questões materiais, das amarras materiais, e desperte para a sua natureza divina, de que tudo aquilo que ele necessita já lhe foi dado, e está em seu interior em potencialidade de manifestação. Claro que isso não é simples, mas nós temos, né, uma missão quando alguém chega até nós. Quando alguém está nessa situação. A missão de quê? Conduzir esta pessoa ao seu despertar. Né? De que forma? Proporcionando a ele atividades como essa que nós estamos fazendo, livros da Seichonoye, palavras de luz, orações, né? E etc. e tal. Existem várias formas. Uma das formas também que você pode proporcionar a esse despertar, né, é o engajamento desta pessoa na missão sagrada. Mas o que tem a ver isso? Quando ele se associa à missão sagrada, ele se associa a vou usar este exemplo, tá? A uma vibração, uma nuvem de vibração, né, de benevolência, vamos dizer assim, no sentido de ele estar associado a uma missão sagrada, onde ele vai fazer a sua contribuição para auxiliar o próximo. Então, o que acontece? Esse desprendimento faz com que ele consiga não ficar dependente e faz com que abra para ele novas portas para que ele possa desenvolver a sua vida. Mais à frente, o que ele nos diz aqui, ó, sobre esta questão que é importante para a gente poder saber aqui, né? Sobre essa questão da reconciliação. Bom, falamos um pouquinho de vários pontos, inclusive do perdão, e aí eu vou entrar num ponto sobre a reconciliação mesmo, né? Que é o seguinte, neste livro, Revelações Divinas, né, do Dr. Masaharu Taniguchi, como falei, existem 33 revelações. E uma das revelações que nós vamos tratar aqui
é a revelação que está na Verdade da Vida, volume 1, antes do prefácio, e também está na Sutra Sagrada, que é a revelação divina da grande harmonia. Óbvio que eu não vou usar ela toda, mas vou pegar os pontos que eu defini aqui sobre a questão da reconciliação, para nós entendermos a importância dessa reconciliação na manifestação do nosso sucesso, ou mesmo na sintonia com este mundo perfeito criado por Deus. Então, o que ele nos diz aí? Na tela de vocês já vai de cara aí, ó. 2 pontos dessa revelação. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar-se, harmonizar-se. Harmonize-se com todas as coisas do céu e da terra. Todas as coisas. Não está falando só isso ou aquilo. Todas as coisas. Então, veja, nós podemos estar hoje financeiramente numa situação complicada, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista físico, do ponto de vista profissional, né? O que ele nos fala aqui? Reconcilia-se com todas as coisas do céu e da terra. Eu também preciso me reconciliar com as questões financeiras, com o dinheiro propriamente dito, com a empresa a qual me faz a contribuição monetária do meu trabalho, com os meus clientes, com os meus fornecedores. Eu preciso me reconciliar com estas questões, né? E mais, né, eu preciso me reconciliar com os meus familiares, porque muitas situações externas, a causa, entre aspas, está interna, como falamos, né? Então, veja, tudo sai de mim, vai e volta a mim. Se você fizer essa mesma analogia na questão profissional, a causa interna é o seu lar. Tudo sai do seu lar, vai até o seu empreendimento, sua profissão, sua carreira, seu negócio e volta novamente no seu lar. Correto? Então precisa se resolver a causa interna. Por isso que precisa se reconciliar, obviamente, também dentro do lar. E existe um ponto importante aqui, que nós precisamos estar em mente. Às vezes nós também colocamos só a coisa do lado, né, de lá do balcão, entre aspas. Mas às vezes você precisa se reconciliar consigo mesmo, parar de se culpar, parar de se automutilar, parar de se autossabotar, parar de criar complexos de inferioridade. Você precisa se reconciliar. Ah, mas eu errei, isso. Normal, todos erramos. É errando que nós vamos evoluindo, né? Não existe 100% de acerto, a gente precisa errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar e assim sucessivamente. Não existe culpa nessas questões. Então, esse sentimento de culpa é que nós precisamos nos reconciliar, tá? Outro ponto que ele nos fala aqui, que é necessário se reconciliar com os nossos irmãos antes de trazer eles oferenda ao altar. Então, às vezes nós oramos a Deus, nós pedimos, nós fazemos isso, aquilo outro, mas esquecemos do ponto fundamental, que é a reconciliação. Então, antes de nós oferecermos algo a Deus, antes de nós orarmos a Deus, faça uma reflexão se você não está magoado, se você não está em atrito, se você não está com raiva, se você não tem rancor de alguma pessoa. Seja do ponto de vista profissional, material, financeiro, seja do ponto de vista de família. E se tiver, faça uma oração, né, de harmonização, a oração do perdão. Você encontra no livreto Shinsokan esta oração do perdão, né, aquele livretinho azul também você encontra ela. Faça ela, porque aí você vai ver que realmente, quando você fizer a oração, após você fizer essa oração de reconciliação, quando você realizar a oração, você vai ter uma outra mentalidade. Mais à frente, nessa mesma revelação divina, ele explica por quê, né? O mestre explica por quê nesta revelação divina. Por quê? Porque mesmo que Deus queira te auxiliar, se as vibrações mentais de discórdia, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Significa o quê? Mesmo que Deus queira
auxiliar, entre aspas, por mais que Ele já nos deu tudo, Ele queira nos dar o direcionamento, seguir os nossos passos, guiar, os nossos passos, as nossas vibrações mentais de discórdia com o próximo ou com todas as coisas do céu e da terra, não permite que nós entramos em sintonia com isso. Lembra que eu falei logo lá no começo, a manifestação natural? Então, para que essa manifestação natural ela aconteça, eu preciso estar em equilíbrio, minha vibração mental precisa estar harmonizada, porque aí naturalmente as coisas começam a acontecer a contento. Então, mesmo que eu queira, ou mesmo que Deus queira me auxiliar, se eu estiver em atrito, eu não consigo captar isso, eu não consigo me sintonizar, a forma de solucionar ou superar aquele desafio, eu não consigo sintonizar com a solução daquele empreendimento, de como eu vou agir naquele empreendimento, eu não consigo me sintonizar com essa ideia de como eu posso servir o próximo. Então é importante essa questão da harmonização. Então lembre-se bem sobre isso. Se você achar que existe algo contra alguém, ou que você sente algo contra alguém, reflita e faça esse exercício de exteriorização, tá? De perdão e etc. e tal. Muitas vezes nós não conseguimos exteriorizar isso em palavras, E o mestre nos ensina também, em um dos seus livros, da coleção A Verdade da Vida, que nós podemos, em dado momento, se nós nos sentirmos muito ruim, encontrarmos isso, a pessoa está distante, eu perdi o contato, ou eu não tenho como entrar em contato com a pessoa, que nós devemos pegar uma folha de papel e escrever nessa folha de papel todas as nossas angústias, todas as nossas mágoas, todos os nossos ressentimentos sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. E ao terminarmos de fazermos isso, nós devemos, ele fala queimar, mas a gente não aconselha fazer isso dentro da sua residência. Você apenas pega, dobra ela, faz a leitura da Sutra Sagrada, rasga ela e elimina. Aquilo lá se extinguiu já. E aí sim você consegue a evoluir cada vez mais sem aqueles ressentimentos. Continuando, o que ele nos fala aqui, mais abaixo na página aqui 25, ele diz assim para nós, ao perdoarmos o próximo, ao perdoarmos o próximo e não nos indignarmos com o próximo, esta também é uma forma de sintonização com as vibrações da salvação de Deus. Então, falamos muito em sintonia. Então, como que nós nos sintonizamos? Falei sobre a meditação Shinsokan. Agora, um outro ponto. Perdoando e não nos indignando com o próximo, ou com as situações que nos ocorrem, é uma forma de sintonia. Sintonização com as vibrações de Deus. Mais à frente ele nos fala aqui, portanto, na tela de vocês, desfaça da sua mente os sentimentos de rancor, ódio e vingança. Desfaça isso, abandone isso, Tire isso da sua mente. Não existe ninguém que deseja te prejudicar. Não existe ninguém que quer te prejudicar. Não existe pessoas que possa te prejudicar. Tá? Então nós precisamos ter essa convicção. Eu e o outro somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, o outro é filho de Deus, somos amor absoluto. Não existe pessoa que queira me prejudicar. No mundo de Deus isso não existe. Mas o mundo de Deus é uma utopia. O mundo de Deus é aqui e agora. Não existe outro mundo além deste. Aqui é um plano de existência, mas o mundo de Deus é o todo da nossa existência. Então é aqui e agora. Então este mundo criado por Deus perfeito, não existe um que prejudica o outro. Pelo contrário, existe o auxílio mútuo entre eu e o outro. Tá? Então desfaça isso, tire isso da sua mente. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas pessoas podem ter passado por situações bastante doloridas, mas se passou por essa situação dolorida, é hora de você evoluir, é hora de você superar isso, deixar isso para trás e seguir a vida, não ficar preso naquilo lá
do que aconteceu, ok? E aí ele diz aqui para nós, apagar da mente significa perdoar a todas as pessoas às quais manteve sentimentos de angústia, raiva, ódio, inveja, etc. e tal. Apagar da mente é perdoar. Quando você perdoa, você apagou da mente. Aquilo já não mais te incomoda. Como eu falei, você pode fazer através da oração do perdão, você pode fazer através da escrita, você pode fazer através da verbalização diretamente com a pessoa, né? Ah, mas e se o outro? O outro, não existe o outro. O outro vai aceitar, o outro vai agradecer, desde que você faça isso de coração. E o que compete ao outro, faça a sua parte, ok? O que tem a ver isso com as questões empresariais? Tudo tem a ver. É só você refletir. A sua empresa, ela pode não estar crescendo porque você não perdoa os seus colaboradores, porque você tem raiva dos seus colaboradores, porque você acha que seus colaboradores estão te prejudicando, ou o seu fornecedor, ou o mercado, etc. e tal. Sua carreira não evolui, por quê? Porque você acha que seu superior não te reconhece, porque você acha que seus amigos de trabalho estão querendo puxar o seu tapete. Então, essa desarmonia, ela faz com que você realmente não avance. Então, faça essa autorreflexão, né? E aí você haja dessa forma, mudando essa postura mental, daquilo que nós estamos falando, que você vai ver como os seus empreendimentos vão começar a ter sucesso. E detalhe, não esqueça da sua família, não esqueça do lar onde você vive. É importante refletir isso. Ah, mas no meu lar está tudo bem. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Pergunto por quê? Porque muitas vezes a gente fica colocando um pano quente dentro do nosso lar. E, na verdade, o nosso lar, ele é, como diz, né, a academia da nossa vida. É ali que você aprende tudo. E dali você exterioriza tudo. Tá? Então, veja, não adianta nada você ser uma pessoa rica materialmente fora do seu lar. Você precisa ser dentro do seu lar. Você precisa ser uma pessoa rica espiritualmente dentro do seu lar. Porque por mais dinheiro que você tenha, por mais bens materiais que você tenha, na forma expressada, se dentro do seu lar ele não é um local onde você se sente bem com os seus familiares, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, nada daquilo tem valor algum. Porque você não pode usufruir aquilo com as pessoas que você mais ama. Então é muito importante que você olhe para dentro do seu lar. Vamos avançar que nosso tempo está acelerando aqui. E aí o mestre nos fala aqui no livro, continuando, ele diz assim, confie na ação reparadora da natureza. Na tela de vocês está aí, confie na ação, na ação reparadora da natureza. A natureza, ela sempre vai conduzir as coisas de forma para o bem absoluto. Então, por mais que a nossa situação esteja crítica no momento, confie na ação reparadora da natureza, porque ela sempre vai exteriorizar para o bem absoluto. Significa o quê? Imagina seu corpo. Quando você faz um corte na sua mão, sangra, óbvio, né? Quando ele sangra, significa o quê? Todos os outros agentes, entre aspas, né, do seu corpo, agentes de defesa, vão para aquele local ali para suprir aquilo que está saindo. E fazem todo aquele trabalho para aquela cicatrização. Essa é a ação da natureza no nosso corpo. Na nossa vida como todo é a mesma coisa. Se está aí saindo dinheiro, se está perdendo dinheiro, se está quebrando a empresa, se está perdendo o trabalho, confie na ação reparadora da natureza, porque ela está movendo céus e terra para suprir aquilo que você está necessitando nesse momento. Tá? Então, existe uma passagem no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, onde o mestre fala assim, se você está necessitando de recursos financeiros, nas suas orações, mentalize no mínimo 20 vezes. Deus já supriu todas as minhas necessidades. Isto é um fato consumado.
Deus já supriu todas as minhas necessidades, isto é um fato consumado. Faça isso todos os dias, que você vai ver como as questões elas vão se modificando. Por quê? Porque a ação da natureza, né, ou a ação reparadora da natureza, vai convergir para este ponto, onde você tem uma pequena deficiência para poder suprir todas as suas necessidades. Para a gente já ir para a parte da finalização desta atividade, olha na tela de vocês. A lei da causalidade não pode ser burlada. Perdão. Vamos lá, de novo. A lei da causalidade não pode ser burlada. Aquele que dá é aquele que recebe. Ou seja, esta é uma lei de manifestação. Aquilo que eu ofereço é aquilo que eu recebo. Por isso, a harmonização nos relacionamentos, ela é fundamental. Se eu for uma pessoa harmoniosa, se eu for uma pessoa benevolente, se eu for uma pessoa que auxilia o próximo, é aquilo que eu vou receber. Lembra que no comecinho eu falei sobre isso? Reflita sobre você. Aquilo que está incomodando no próximo é aquilo que está dentro de você. Tire isso, elimine isso, mude essa postura mental, que obviamente você vai oferecer coisas diferentes e vai receber aquilo que você está oferecendo. Então essa lei da causalidade, ela não pode ser burlada. Quer você conheça ela ou não. Isto é o que o ensinamento nos ensina, da Seichonoye, né? Então veja, vamos lá. Continuando aqui, ele nos diz o seguinte para a gente finalizar nesta parte aqui, né? Vencendo o momento atual. Então, neste ponto aqui, o mestre nos diz o seguinte aqui no livro, na página 35, para nós vencermos o momento atual. Né? E o momento atual não é o momento de agora, é sempre o momento atual. Todo dia é um momento atual, né? Mas vencendo o momento atual, ele nos fala da seguinte forma, aqui no livro, perdão, cadê? Na página 33. Quando você se volver para Deus através da oração, a sua mente se desliga da turbulência deste mundo terreno e você recupera a paz e o equilíbrio mental. Então, na tela de vocês eu fiz essa mensagem, né, ou esta frase que o mestre diz. Volte-se para Deus através da oração. E desligue sua mente das turbulências do mundo terreno. Assim se recupera a paz e o equilíbrio mental. Por quê? Quando nós nos voltamos para Deus, por mais que nós tenhamos uma situação bastante complexa no momento, né, nós nos desligamos do mundo fenomênico, das turbulências do mundo fenomênico, e encontramos a paz. E essa paz nos traz equilíbrio que nos vai proporcionar, né, o caminho que nós devemos seguir naquela situação. Agora, se eu ficar só pensando no problema, no desafio, na situação, eu não encontro saída. Então, o que ele fala? Volte-se sua mente para Deus através da oração. E isso também é uma passagem de Cristo, né? Para quem estudou o cristianismo, né? Ou leu aí as escrituras sagradas do cristianismo. Se está acontecendo alguma coisa com você, vá em seu quarto, feche a porta, né? E em silêncio, fale com seu pai. É essa a questão. Sintetizando, é isso. Então, veja, não fique preso às situações atuais. Volte para Deus através da oração, que você encontrará o equilíbrio e a paz espiritual e as respostas daquilo que você realmente deseja. Para finalizar mesmo agora, em todos os sentidos, a harmonia, né, a importância da harmonia, né, dos nossos relacionamentos para o sucesso empresarial, empreendedor, é fundamental que nós olhamos de uma forma mais ampla em todos os nossos relacionamentos. Como disse, seja do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional e do ponto de vista de amigos, né? Sociedade como um todo, tá? Lembre-se, na Seichonoye o mestre nos ensina que não existe a autossuficiência. Existe o quê? A cooperação mútua entre eu e o outro.
onde eu coopero para que o outro prospere e o outro coopera para que eu prospere. Então, se você realmente quer prosperar em seus empreendimentos, pense nessa questão. Harmonize-se os seus relacionamentos, né? Harmonize-se com os seus relacionamentos. Ou se harmonize com as pessoas do seu relacionamento, seja ele em que aspecto for, que com certeza o seu empreendimento terá cada vez mais sucesso, será algo que as pessoas vão reconhecer, valorizar e sentir, né, vontade de estar perto de vocês, na sua empresa, no seu comércio, né, junto de vocês, porque você é a pessoa que transpira a harmonia. Muito obrigado a todos vocês, desejo a todos vocês um excelente sucesso, mas quero aqui fechar, né, mais um minutinho, peço a atenção de vocês, que nós, da Associação da Prosperidade, ainda estamos com as inscrições abertas do New Ciclo de Estudos da Prosperidade. Esta é uma atividade que nós desenvolvemos através da Associação da Prosperidade com uma metodologia onde você aprende sobre a verdade, onde você cria esta convicção sobre a verdade e também você passa a vivenciar isso no seu dia a dia. Este New Ciclo, neste ano de 2021, nós desenvolvemos ele num formato híbrido, com participações de atividades virtuais e também com participações de atividades presenciais. E essas atividades presenciais, possivelmente elas irão começar a acontecer agora no segundo semestre, em função de todas as ocorrências que estão acontecendo em nosso país. Então, nós acreditamos que no segundo semestre isso já será possível das atividades presenciais do New Ciclo de Estudos. Porém, independente disso, né, nós temos aí este formato híbrido, a qual você pode se inscrever e já dar início às suas atividades no modelo presencial, né, no modelo virtual, né? Dentro do seu tempo, dentro da hora que você tiver disponibilidade, assista às aulas, façam as práticas, façam os exercícios propostos para que você possa cada vez mais evoluir. E lá nós detalhamos muito mais esta questão sobre a harmonização dos relacionamentos e sua importância para o sucesso profissional. Procure aí as nossas lideranças ou entre no site da Seiichi Onoye, né, como já falamos, www.sni.org.br. Procure a área, né, empresários, que você vai acessar aí a página da Associação da Prosperidade e aí você vai ter acesso a essas informações mais detalhadas. Sucesso a todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.